Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Essa é a 12ª aula do nosso curso Princípios Bíblicos de Liderança. É um prazer ter você com a gente. É uma alegria ter você conosco. Só para te lembrar, esse é um curso do coração de Deus para o nosso coração. A proposta é que eu e você possamos estar a cada dia mais inteirados daquilo que Deus tem para a gente. E claro, aprender com a palavra de Deus, verdades significativas para a minha história e para a sua história. Esse curso, ele é ministrado pela Assembleia de Deus Missão, aqui em Itaú de Minas. Eu sou o pastor Gessner e é uma honra estar com você. Nós estamos na 12ª aula, começamos falando sobre o que ocupa a sua mente, baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Nós falamos, que nesses 50 encontros nós teríamos cada encontro um tema, e nós trouxemos aquele dia uma seguinte verdade: o que ocupa a minha mente, o que eu penso, define as minhas ações. E consequentemente nós chegamos à conclusão naquela aula que o tipo de líder que eu penso ser é aquilo que eu vou ser. Então veja como é importante. Na segunda aula nós tratamos sobre visão da liderança, E falamos sobre a revelação daquilo que é o norte das suas escolhas e decisões. E foi muito importante porque nós entendemos que a visão dá base a toda a sustentação, a toda a atitude ou atividade de liderança. Ela é sustentada pela sua visão. Depois nós fomos para a terceira aula, que foi bem interessante, e nós tratamos sobre mudança, Como definir uma liderança visionária, como levar os outros a fazer o que você está fazendo e por que fazer. E nós falamos então de desenvolvimento de pessoas, identificando interesses daqueles a quem servimos. Na quarta aula foi muito bom, porque nós tratamos sobre planejamento e falamos um pouquinho também, para você, sobre quem somos, qual a nossa definição, onde estamos, como tomamos decisão de cunho moral. E nós chegamos à conclusão nessa aula que eu e você só estaremos aonde nossa visão nos permite estar, onde nossos propósitos se alinham. Na quinta aula, então, nós fizemos essa ligação entre a importância da disciplina com o propósito. Foi muito interessante, porque foi a aula que nós aprendemos sobre autodisciplina, muito forte a aula que nós tivemos aqui. Na sexta aula, nós falamos com você sobre compromisso. Não sei se você se lembra, mas foi bem interessante. Ficamos aqui debruçando sobre o que é o compromisso. O compromisso com as coisas certas é o que faz a base e a segurança do significado das minhas atividades. Já na oitava aula, nós começamos um estudo sobre integridade. E nós já falamos por 3 aulas sobre integridade. E nessa terceira aula, então, eu quero encerrar esse tema com você, com muita alegria e com muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Ainda, antes de chegarmos aqui à nossa integridade, nós passamos também por um tema que, para nós, que acreditamos naquilo que Deus preparou para nós, é extremamente importante, porque às vezes nós, no afã de realizarmos as nossas ações, nós desprezamos, Então nós passamos por um tema e falamos sobre humildade, e agora nós estamos falando de integridade, tá? Próxima aula nós vamos voltar a prioridades, porque eu senti que nós deixamos pouco das prioridades. Então na próxima aula a gente volta, se Deus permitir, falar um pouquinho sobre prioridades. Integridade, ela é aquilo que nós falamos sobre a condição de estar, ou do que está inteiro, E nós começamos a nossa discussão de integridade falando que integridade trata de algo que não sofreu alteração, algo que realmente está inteiro, não foi quebrado, não foi lesionado, não foi atingido, está ileso, Então isso é integridade. Aí nós tratamos da integridade, que é uma das características muito importantes, porque nós descobrimos que quem é íntegro é de confiança, cumpre promessas, cumpre compromissos, Então foi muito bom a gente estudar sobre integridade. Na aula passada, a gente começou a desvendar
não é, um pouquinho do caráter de Samuel, porque o texto que nós norteamos na integridade foi 1 Samuel capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e 4. Não vou ler de novo, porque eu já li por 2 aulas seguidas, mas nós falamos sobre isso. O que é o caráter de alguém que é íntegro? E eu quero hoje, então, encerrando esse assunto, né, falando, nós separamos muito bem na aula passada o que era moralidade, o que era integridade, né? Separamos muito bem o que era ética, para todo mundo saber, e hoje eu quero então trazer para você com muita satisfação um pouco mais daquilo que eu acredito ser importante para mim e para a sua integridade. Eu começo a nossa aula de hoje, né, baseado no mesmo texto, 1 Samuel capítulo 12, perguntando para você: quantas vezes você já entrou em choque com a sua integridade e você então decidiu mudar? Quantas vezes já lutou com a sua integridade pessoal e decidiu melhorar? Pense um pouquinho, quantas vezes você se colocou numa situação em que você estava em choque com a sua integridade pessoal e por essa razão você então esforçou-se grandiosamente e consequentemente decidiu melhorar. É engraçado porque quando a gente fala de integridade, e principalmente falando como princípio bíblico de integridade, a gente se depara com algumas situações. Por exemplo, não é? A gente sabe que a nossa integridade, ela não só exige de nós, ou ela exige de nós um compromisso. A integridade não só exige da gente, não é, um compromisso comigo mesmo. A integridade exige também, não é, que eu tenha total interesse naquilo que eu acredito ser segredos da minha integridade. Porque se integridade fosse apenas um compromisso consigo mesmo, todos os compromissos que eu fiz no começo do ano eu não deixava de cumprir nenhum. Esse ano eu vou emagrecer, emagrecia. Esse ano eu vou estudar, estudava. Esse ano eu vou correr, corria. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia, eu lia. Vou orar mais, eu oraria. Por quê? Porque se a integridade fosse apenas um compromisso consigo mesmo, era fácil, eu estaria cumprindo. O problema é que as pessoas, eu sei, por muitas vezes, no começo do ano disseram: esse ano eu vou mudar, e mudaram. Eu sei que muitas pessoas conseguiram resultados grandiosos, porque as decisões de ano novo fizeram ter um compromisso com a vida de integridade. Porém, eu conheço muitas pessoas também, que todo começo do ano faz um compromisso consigo mesmo e não consegue cumprir. Então eu queria que você parasse um pouquinho para pensar, quantas vezes, não é, nós olhamos para as circunstâncias, baixamos a cabeça, nos concentramos, fechamos os olhos e vamos dizer assim: olha, agora eu vou, né? Vou viver de forma mais consciente, vou viver de forma mais integrada aos meus princípios. Quantas vezes você já parou assim um dia e falou assim: eu não aguento mais a minha vida bagunçada, eu vou organizar, não é? Então eu queria trazer para você, baseado no capítulo 6 de Mateus, versículos 1 a 34, não dá para ler o texto todo. Eu queria falar um pouquinho sobre o que Jesus traçou para nós de ensino bíblico sobre integridade. Se você quiser abrir a Bíblia, é Mateus capítulo 6. Para quem está me acompanhando nesse estudo, a gente sabe que todos os princípios são princípios bíblicos. Então não tem como abrir mão da palavra de Deus. E eu quero usar o nosso exemplo maior hoje, Jesus. Jesus, ele foi o nosso grande exemplo. Jesus, ele simplesmente foi aquele que sobre ele nós colocamos toda a nossa estrutura, porque ele é a nossa grande referência. Bom, e o que Jesus ensina? Vamos tentar analisar um pouquinho, não é? Jesus faz um sermão baseado em todos os princípios éticos do reino. Ele começa isso no capítulo 5 de Mateus, passa pelo capítulo 6, também pelo capítulo 7. Não é? Veja, ele vai trazer esse sermão ético. E aí no capítulo 6 especificamente, ele vai tratar de alguns pontos importantes. E se você for analisar, não é? Baseado em algumas perguntas, por exemplo, o que Jesus não aconselhou fazer? Ou se você perguntar, que motivo deu Jesus para eu fazer isso ou fazer aquilo? Eu chego em algumas respostas importantes sobre o que é integridade. E aqui não está relacionado apenas àquele que vive uma vida cristã, sobre ser íntegro de caráter em qualquer circunstância.
E aí eu descobri aqui, para nós pensarmos um pouquinho, que Jesus ele vai começar falando que o segredo, não é, está em fazer a coisa certa. Mas o problema é que ele se depara com uma geração de religiosos que faziam a coisa certa, mas pelos motivos errados. Ele vai encontrar, não é, alguns que eram corretíssimos, exemplos de homens da sociedade, mas por dentro, o que motivava eles a fazerem, por exemplo, ele vai corrigir aqueles que esmolavam, para que as suas esmolas fossem divulgadas, conhecidas. Ele dizia: é muito interessante você fazer o ato de ser ajudador, compassivo com o outro, mas não faça isso para que a sua mão direita, ao entregar, seja acompanhada pela mão esquerda. Não deixe a mão esquerda ver o que a direita faz, ou seja, não se preocupe em fazer do seu ato de bondade uma propaganda, uma plataforma, uma base para você se autopromover. É a coisa certa, mas o motivo é errado. Ser íntegro passa por isso. Não é por acaso que neste capítulo, por 3 vezes, Jesus é duro com os fariseus, dizendo assim: vocês são hipócritas. O que é ser hipócrita? É fazer uma coisa diferente daquilo que faço, ou falo, perdão, ou é falar uma coisa diferente daquilo que faço. É fazer um discurso bonito, só que recheado de atitudes maléficas por trás. É o grande problema daqueles que não são íntegros, porque ele passa a fazer a coisa certa, mas de forma errada. Jesus critica de forma dura os fariseus, porque eles são extremamente bem aparentados, mas extremamente mal essenciados. Se eu posso usar essa frase que acabei de criar, é o famoso viver apenas de aparência. Gente, isso é muito complicado, porque nem todo mundo consegue ser um ator o tempo inteiro. Hoje, se eu analisar um pouco sobre integridade, e perguntar e comentar um pouco sobre os princípios que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, eu vou chegar a esta expressão, porque Jesus advertia: a atitude é fazer a coisa certa, mas pelos motivos certos. Não é fazer a coisa certa pelo motivo errado. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso deixar de lado aquilo que não está alinhado com a minha base de princípios. Ou seja, se eu faço alguma coisa que não está alinhado com a minha base de princípios, consequentemente eu não sou íntegro. Eu deixei de ser íntegro. Eu vivo apenas de aparência. Isso não agrada em princípio nenhum. Porque os hipócritas davam esmolas, oravam, jejuavam, né? Mas ele vai dizer assim: olha, quando você der esmola, não faça assim. Quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Ele diz: olha, quando você jejuar, não fica andando na rua com a boca sem escovar, com o cabelo despejado, todo mundo sabe que você está jejuando. Não faça assim. Se porte normalmente. Não precisa fazer aparentemente para que as pessoas tenham uma boa opinião a seu respeito. Não é o comportamento, não é aquilo que as pessoas veem que importa. O que importa é quem você é. Você pode até passar uma boa imagem, mas isso não é integridade. O que Deus quer nos ensinar aqui nesse texto é que eu e você podemos, a partir de hoje, entender que a essência da hipocrisia ou a falta de integridade é o comportamento dependente do público. Agora vamos trazer isso para a liderança. Imagina se eu sou um líder que só sou alguém com um comportamento digno na frente dos outros. Imagina se na minha casa, minha esposa não tem uma imagem positiva a meu respeito, porque aqui, ou na igreja, ou na liderança, ou na empresa, eu sou o cara, mas em casa não sou o mesmo jeito. A gente até tem uma piada de brincadeira com o evangeliquez: na igreja é santo, em casa é um anto, né? Cuidado. Ou seja, é uma situação complicada. O que significa isso? A falta de integridade me faz dependente do público, ou seja, eu sou adequado às circunstâncias e situações. Não é isso que Deus preparou para a gente. Deus preparou para nós, não é isso. Deus preparou para nós é sermos alguém íntegros. Ele vai nos ensinar que a integridade passa por
todas as situações da minha vida. Ele diz: se eu quero ser perdoado, eu preciso aprender a perdoar. Não posso exigir que os outros me perdoem se eu não sou perdoador. Na própria oração que ele ensinou, ele diz assim: olha, quando você for orar, diga: Pai, perdoa do mesmo jeito que eu tenho perdoado. Mateus capítulo 6, versículo 10 até o versículo de número 13. Por que isso? Para você entender e eu entender de forma clara que Deus espera de mim e de você que nós sejamos íntegros. A sociedade espera de mim e de você que sejamos íntegros. Então o que eu preciso fazer, segundo o conselho de Jesus? Viver de acordo com os padrões e princípios estabelecidos por Deus. E para que eu possa alcançar do Senhor a aprovação. Porque quando eu sigo assim, eu sou íntegro. Ah, mas eu não tenho a vida religiosa como costume. Eu não sou alguém que vivo, não sou lá, não é? Alguém que vivo na igreja. Escute. Eu quero que você entenda e aprenda, tá? Que eu e você sabamos que o segredo de Jesus para mim e para você é que nós vivamos de acordo com os padrões de Deus. Porque padrões de Deus não estão relacionados à igreja, são relacionados à conduta, princípios de qualquer um. Ser honesto não está relacionado a estar na igreja ou não. Ser leal não quer dizer que você está na igreja ou não. Agora você precisa conhecer os princípios e estabelecer a sua vida como eles. Vejam, eu sei, até mesmo aqueles que são mais comprometidos, eles falham. Porque viver uma vida íntegra quer dizer que eu vou alcançar a aprovação de um juiz, ou seja, eu vou alcançar a aprovação de Deus. Eu sei que o Senhor vai me abençoar e a recompensa disso é extraordinária. As pessoas podem até hoje não aceitar a sua conduta por você ser íntegro, mas nunca deixarão de respeitar você por você ser íntegro. Eu sei, e aí eu preciso voltar a um texto do Salmo de número 34, para a gente poder fazer uma viagem juntos. Salmo 32, viagem juntos. Porque às vezes até os mais comprometidos, em algum momento podem falhar. A integridade pode falhar. E aí, a grande pergunta é: como é que eu faço diante de um fracasso? Quando eu não conseguir manter o padrão de integridade, como é que eu devo agir? O salmista no Salmo 32, são poucos versículos, eu não vou ler, ele ensina para a gente de que forma eu devo agir quando a integridade ela for ferida pela minha incapacidade, pela minha fraqueza. Todos nós sabemos que Davi, ele comete um erro grasso. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem cuja integridade de coração era conhecida por Deus, era um homem que os seus escritos ensinam a obediência. Ele ensina a todo instante doutrinas de obediência. E ele diz: como é feliz aquele senhor a quem o Senhor não atribui culpa. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi se viu diante da sua própria situação de erro. Eu sei que muitas vezes nós também passamos por isso. Mesmo que Davi fosse um homem íntegro, apegado a padrões, Davi falha. Davi não se mantém da mesma forma. Davi é alguém que, mesmo apegado a padrões permanentes, mesmo escrevendo a respeito de padrões e sabendo o que significa, porque se você pegar os Salmos 32, o Salmo 40, o Salmo 51, revelam que Davi se quebrantou diante de Deus, porque ele feriu a sua integridade, e ele aceitava o castigo. Com isso ele crescia e se fortalecia mesmo diante do seu fracasso. O grande problema da integridade não é você não errar, é você ter coragem de ser honesto quanto aos seus erros. É você, quando errar, dizer: errei, vou corrigir, não posso ficar assim. Isso é integridade. Davi nos ensina, eu e você temos que aprender que simplesmente eu e você temos que aprender. Eu vou repetir pela terceira vez: eu e você temos que aprender que na história de um líder nós temos falhas, às vezes temos situações inadequadas, e nós temos permissão para errar, nós temos permissão para falhar, porque nós somos humanos, gente. Nós não somos super-homens, nós falhamos. A questão não está em falhar, a questão está em de que forma você age.
a integridade não requer perfeição, mas a integridade requer de mim e de você que nós tenhamos um padrão moral, mesmo diante de uma escorregada. Eu sei que nós não teremos uma vida perfeita porque somos íntegros, mas eu quero que você tenha uma vida coerente. Não precisa ter uma vida perfeita, mas tem que ser coerente. Não precisa ter uma vida que ninguém, né, que não haja nenhuma falha ou erro. Falhas e erros são possíveis. Agora eu preciso ter a coerência. De quê? Porque o íntegro, ele tem um cerne. Ele não viola o seu cerne, o seu interior, os seus padrões, os seus princípios. Quando ele erra, ele reconhece: errei. Quando ele falha, ele diz: falhei. Não é assim que deve agir um homem. Não é assim que deve agir um líder. Não é assim que deve agir alguém que se posiciona frente a outro. Ele diz: errei. Ele não tenta encobrir o erro. Ah, mas a culpa foi do sistema, a culpa foi do governo, a culpa foi do presidente, do pastor, do líder. Não, a culpa foi minha. Quem é íntegro diz: errei, vou corrigir, estou disposto a pagar o preço daquilo que fiz. Ele reconhece que errou. Isso é integridade. Veja. E quais são os passos então? Se por alguma razão o íntegro, apegado a padrões, erra, reconheça seu erro. Como é que eu reconheço? Arrependa-se, confesse o erro, restitua alguém que foi perdido por causa do seu erro. Foi perdido porque você errou? Restitui. Seja honesto, por favor. Por quê? Porque se você prejudicou alguém, corrija. Só assim você reforça os padrões de integridade. Eu tenho certeza que não é isso que você talvez gostasse de ouvir, mas eu queria muito que você entendesse e soubesse que hoje muitos estão usando o fracasso dele para justificar os erros que cometem. Eu só estou passando por isso porque tem uma pandemia. Eu só fiz isso porque senão não ia ter o que comer aqui em casa. E aí vão justificando. Gente, entenda. Eu e você precisamos ter compromisso e parar de violar os padrões estabelecidos em princípios imutáveis, pétreos, infalíveis para a nossa integridade. E eu encerro a aula de hoje com uma importante observação para você. Eu falo de importância porque eu quero voltar de novo a Davi, mas agora não só, não é? Mas eu queria responder uma pergunta simples agora, viu, Ricardo? Qual seria a importância real da integridade para a liderança? Será que esse mundo que nós vivemos hoje aceita a integridade? Será que eu posso ser íntegro no meio dessa sociedade corrompida? Será que a empresa que eu trabalho aceita a minha integridade? Ou o líder ao qual me contratou aceita a minha integridade? Qual deve ser a real importância? Veja. Davi escreve um texto no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi está falando da construção do templo. Ele faz uma oração louvando a Deus, e ele fala de algumas coisas que são muito importantes. Ele fala que, para mim e para você, a integridade só será algo que suplantará qualquer outra coisa e será importante se realmente eu e você amarmos a integridade. A integridade ela pode ser facilmente desprezada, mas refletir o texto de Davi é muito importante. Há um escritor que eu gosto muito dele, eu tenho um livro dele e sugiro você ler, né? Pastor Richard Baxter, é um pastor anglicano do século XVIII, século XVIII. E ele escreveu sobre o Ministério Pastoral Discipulado, e tem uma série de outros livros. E Baxter faz uma observação sobre Crônicas 29, que eu acho que é importante a gente observar. Ele diz assim, que, veja, é crucial para qualquer líder cuidar de si mesmo,
para que seu exemplo não contradiga seu discurso, e não coloque pedras de tropeço diante dos cegos e eles caiam em ruína, para que você não desdiga com a vida o que diz com o seu trabalho e com a sua língua. Torne o empecilho maior ao seu trabalho. O nosso trabalho é prejudicado quando outras pessoas ficam a semana toda falando em particular contra aquilo que falamos, mas não fazemos. Pastor diz para nós que, veja, o meu trabalho é impedido se eu contradigo com as minhas ações aquilo que eu digo com a minha língua. Ou eu vou estar causando discussões no corredor da empresa, dizendo assim: "Ih, isso aí mente, ele fala uma coisa e faz outra". Ou o contrário, ele é falso, ele fala uma coisa, mas faz outra. O que acontece é que o segredo é que você aprenda a dar a importância para a integridade. Vai me custar o pescoço, que custe o pescoço. Porque as empresas da atualidade não estão buscando apenas os melhores profissionais, estão buscando homens confiáveis, íntegros, homens que tenham exemplo. Veja, em qualquer lugar, o bom exemplo, a boa conduta abre portas fantásticas. Eu e você precisamos aprender que nós, se você quer incentivar alguém a fazer qualquer coisa, se você quer levar alguém a fazer as coisas do jeito certo, qual o segredo? Apaixone-se hoje. Apaixone-se, passe a amar a integridade. Passe a amar a integridade. Passe a considerar a integridade. Passe a fazer aquilo exatamente da forma que você fala. Não passe mais, não deixe mais, não permita mais que você tenha um discurso diferente da sua prática. Faça isso. Veja, Davi diz: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que se eu pudesse contribuir tão generosamente como fizemos? Ele diz: tudo vem de ti, apenas te demos o que vem das mãos. Ele diz: diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que hoje ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. E ele diz: sei que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente com a integridade. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está contribuindo. Ele vai explicar a contribuição e ele vai então falar sobre o segredo disso. Que hoje, você também guarde isso no seu coração. Cuide de si mesmo, para que seu exemplo não contradiga sua conduta, ou melhor, suas palavras, o seu discurso, E você não leve os outros a tropeçar nas suas próprias atitudes. Eu queria encerrar a integridade aqui hoje com uma observação que marcou muito para mim e quero que marque para você também. Quero que fique no seu coração. Quero que você nunca esqueça de uma verdade que talvez seja o que faz diferença para nós que queremos estudar princípios bíblicos de liderança. Nada vai acontecer na minha vida e na sua por acaso. Haverá necessidade de que eu me esforce para que eu busque viver assim. Visão, autodisciplina, padrões de prioridade, padrões de integridade, padrões de propósito, não vem por acaso. Eu preciso correr atrás disso. Que essas poucas palavras aqui, esses poucos minutos aqui, sirvam de direção para a sua vida. E o meu desejo é que você hoje dê a real importância para a integridade na sua liderança, e não só para isso, para qualquer valor e princípio que possa direcionar a sua vida aquilo que é honesto. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por esta noite. Te rendo graças porque o Senhor preparou esse dia para estudarmos sobre integridade. Muito obrigado. Antes de encerrar, deixa eu dizer para você uma coisa. Lá no nosso canal no YouTube, AD Missão, ou Assembleia de Deus Missão Itaú, tem todas as nossas aulas. Estão todas lá colocadas. No mesmo molde do ao vivo, a gente não fez nenhuma edição mirabolante. Está muito simples.
Mas todas elas têm 40 minutos como essa, para você ir lá, buscar um pouco de conteúdo e conhecimento. Ajude a gente. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você tem assistido pelo Facebook, procure visitar também o nosso YouTube. Se inscreva no nosso canal. Consequentemente, também, né, se você achar que é necessário, é importante, você também possa assistir às outras aulas e tirar delas alguma informação importante. Todo comentário nos é válido. Todo comentário nos é recebido. E eu lembro a você que não tem colocado o seu nome no comentário no momento que você assiste a aula. Isso tem limitado a sua frequência. É uma planilha de frequência. Se você não colocar o seu nome, você não poderá receber o seu certificado ao final do nosso curso. Deus abençoe você. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser.